Bom dia, meu povo! Hoje estamos aqui de volta, né, para trazer um exemplo novo de tristeza. O que é tristeza? Eu descobri recentemente um exemplo de tristeza. Tristeza é quando você está cansado de jogar Dota, porque você só ganha, não tem mais graça, e aí você resolve baixar um joguinho novo aqui, né? Você fala, pô, pegar esse Resident Evil, tá de graça, né? Macabro, baixei já tem mais de uma semana para jogar quando tiver tempo. E aí, o que eu descubro, né? Quando eu finalmente arrumo um tempinho para jogar o jogo, eu percebo que ele foi baixado numa semana de teste e esse período de teste acabou, né? Ó, você não pode mais jogar o jogo no momento. Então, quer dizer o quê? Quem jogou, jogou. Quem não jogou igual eu, não joga mais, né? Então, o que resta? Chorar. Só chora, amigo. Então, só resta a gente agora fechar isso aqui. Não serve mais para nada. Baixei o jogo à toa. E vamos então para aquilo que realmente interessa para nós, que é continuar aí a nossa aula de física, certo? Com o seu professor Moca, Moquinha, Moisés, sei lá o que você prefere me chamar. E hoje a gente vai estar dando continuidade aí ao nosso papo lá de máquinas térmicas. Vamos entrar no ciclo de Carnot, tá? Aquele nosso quadro branco de sempre, né? Ligando a nossa webcam para você ficar aí lembrando mais ou menos a nossa aula, né? Webcam e tá lá. Então vamos lá, vamos recapitular aqui a aula anterior. A gente falou das máquinas térmicas, né, e dos refrigeradores. Vimos que a equação não tem nada demais. Se você lembra do desenho, é só você acompanhar o sentido daquelas setinhas ali, né? Que o calor que entrava repartia entre trabalho e calor frio, né? E vimos as continhas lá de rendimento, eficiência da máquina. Agora a gente vai pegar, por exemplo, tá vendo aqui, né? O ponteirinho agora é azul, rapaz, porque vermelho parece laser, todo mundo tem, né? Uma coisa meio sabre de Luke Skywalker aqui. Mas enfim, hoje então vamos comparar agora a máquina que é de Carnot. A máquina de Carnot, ela vai ter umas regrinhas um pouco diferentes lá das máquinas convencionais que a gente viu na aula passada, tá? Então, como que vai ser, o que uma máquina térmica ou um refrigerador tem que ter para que ele possa ser classificado como sendo um de Carnot? É o ciclo, né? O ciclo, se eu desenhar as transformações gasosas que ocorrem na máquina dentro daquele diagrama P por V, que vai dar sempre um ciclo, né? Esse ciclo vai ter que obedecer umas regrinhas agora. Então, vamos lá. Ele vai ser o quê? Ele é composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Então vai ficar desse jeito aqui, ó, no seu diagrama de pressão-volume, uma expansão isotérmica, uma adiabática, uma compressão isotérmica e uma compressão adiabática. Né? Expansão aqui, porque aqui e aqui, né? Porque o volume caminha para a direita, então o volume está aumentando. Compressão aqui e aqui, porque o gráfico está caminhando para a esquerda, então o volume está diminuindo, certo? Aqui é uma linha de temperatura constante, todos esses pontos aqui têm a mesma temperatura, e aqui também, sendo que essa temperatura da linha de cima é mais alta do que a temperatura da linha de baixo. E essas aqui, que é adiabáticas, para a gente lembrar, são aquelas transformações que não possuem troca de calor, né? O gás não troca calor com o meio externo, ele nem recebe calor do meio externo e nem perde calor para o meio externo. Então, vamos passar formalmente o que acontece em cada etapa aqui. Deixa eu diminuir o tamanho do gráfico aqui, vou dar uma pintada nele. Nossa, que gambiarra, velho. Tudo colorido, tá? Vamos lembrar aqui também, vou querer olhar o que acontece aqui à luz também da equação da termodinâmica, né? Da lei da termodinâmica. Lembrando aí, então, ó, todo calor que o gás recebe, né, parte pode ser usado para fazer trabalho e parte pode ser usado para mudar a sua energia interna. Né? Claro que ele pode estar perdendo, né? Todos esses valores aqui podem ser positivos, negativos, né? A gente já explorou que qualquer combinação matemática que você faça fechar a conta aqui, existe sim um significado físico por trás, tá? Então vamos detalhar aqui, ó. Então primeiro aqui, ó, essa etapa que eu pintei de vermelho. Rapaz, se tiver um daltônico aí, lascou, né? Aí vocês me desculpem, depois eu bolo outro jeito. Vamos lá, primeira etapa, que eu pintei em vermelho, tá? Essa aqui que eu tô apontando aqui, se você tiver problema aí para enxergar a cor. Então, ó, acontece aqui, ó, tá vendo? De vermelho, vermelho, tá vendo? Ó, associação explorando recursos, né, gente?
o gás sofre uma transformação isotérmica, né? Se expande e absorve a quantidade de calor Q1 da fonte quente da temperatura T1. Então aqui ele se expande, né? Tá indo para a direita, isotermicamente. Então a temperatura dele não muda. Então lembra o que acontece aqui na primeira lei da termodinâmica, né? O trabalho só depende de variação de volume, né? Desde que o gás esteja empurrando alguém no caminho, né? Positivo se ele aumenta o volume, negativo se ele diminui o volume. E a variação de energia interna só depende da variação de temperatura. Esquentou, aumentou a energia interna. Esfriou, abaixou a energia interna. Então, se ele se expandir isotermicamente, não muda a temperatura. Quer dizer que não muda a energia interna. Se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia. Então, isso é fabuloso. Quer dizer que todo calor que o gás absorver nessa etapa vira trabalho. Ai, Maca, mas você falou que não tem como transformar todo o calor em trabalho. Não, peraí. Estou falando que num ciclo fechado, a máquina não consegue transformar todo o calor em trabalho. É o que a gente acredita, né? Mas uma etapazinha aqui, tudo bem. A transformação isotérmica, ela existe. O que não confunda aquele negócio que eu falei, é no ciclo inteiro. Você ter o ciclo todo, do início ao fim, transformando todo o calor em trabalho. Então aqui todo o calor vira trabalho. Então parece que está rendendo bem. Perdão. Nessa outra etapa aqui, né, a verdinha agora, expansão adiabática. Então vamos colocar aqui, ó. Após a transformação isotérmica, o gás sofre uma transformação adiabática. Então não troca calor com o meio. Como ele se expande adiabaticamente, sua temperatura vai cair para um valor T2. Então, ó, neste trecho aqui, ele ainda está se expandindo um pouquinho, mas sem trocar calor. Então, vamos ver aqui de novo a primeira lei da termodinâmica. Se não troca calor, esse pedaço é zero. Se esse pedaço é zero e ele ainda está fazendo um pouquinho de trabalho, então esse valor aqui é positivo, a conta de mais tem que dar zero, sendo que isso aqui já é positivo. Então, isso aqui tem que ser negativo. Certo? O que ele fizer de trabalho aqui, ele perde de energia interna aqui. E se ele perde energia interna, então ele está esfriando. Então, nessa etapa aqui, o gás sofre um resfriamento. Ele vai sair desta linha de temperatura alta, né, de temperatura T1 aqui, e vai cair para esse ponto que pertence a esta linha de temperatura T2. Todo mundo aqui tem a mesma temperatura, uma temperatura baixa, e todo mundo aqui tem a mesma temperatura, uma temperatura alta, né? Pelo menos alta, sim, em relação a de cá, né? Então, você tem a queda de temperatura aqui. O trechinho azul, uma compressão isotérmica. Então, vamos ver. Em seguida, o gás sofre uma compressão isotérmica, libera a quantidade de calor Q2 para a fonte fria. Porque, de novo, se é isotérmico, não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, volta aqui em cima. Não muda o ΔU, certo? Então, a variação de energia interna é zero. Quer dizer que o que o gás sofre de trabalho aqui o volume dele está diminuindo. Então, ele não faz trabalho, ele sofre trabalho. Isso aqui é negativo. O que ele sofrer de trabalho, ele vai perder de calor. Então, é o calor que ele vai ceder para o meio externo, que na aula passada a gente desenhou, né? É a parte do calor rejeitado, né? Que tem lugar que chama de calor frio, que você joga pro meio externo, né? E aqui na última etapa aqui, ó, uma compressão adiabática. Então vamos lá, ó. Finalmente ele retorna à condição inicial após sofrer uma compressão adiabática. Ele ainda vai um pouquinho para a esquerda, então ele ainda tem uma perdazinha de volume, então ainda tem um trabalhinho negativo aqui, mas aqui ele não troca calor, então isso aqui é zero. Então se isso aqui é zero e esse pedacinho é negativo, então esse pedaço aqui é positivo. Então, ele tem um ganho de energia interna. Se ele tem um ganho de energia interna, ele tem um aumento de temperatura, que de fato o gás está saindo desta linha de temperatura menor e está dando um salto para este ponto que pertence a esta linha de temperatura maior. E assim volta o ciclo, certo? Então, gente, isso aqui é o ciclo de qualquer máquina que você possa classificar como uma máquina de Carnot. Tá? Ela vai ter aí suas duas isotérmicas e suas duas adiabáticas. Você vai ver muitos exercícios de máquinas térmicas por aí com gráficos que vão ser uns retângulos, né, para você calcular a área mais fácil. Ninguém vai ser capaz de calcular aqui, né, só com recurso de ensino médio,
a área de uma figura dessa daqui, né? Só com o ensino médio não dá, tá? Mas a gente pode estar falando de trabalho assim mesmo, graças aqui à equaçãozinha da lei da termodinâmica, embora ela fosse bater numericamente com a área dessa região fechada aqui. Beleza, gente? Bom, então vamos seguindo aqui, tá? Teorema de... Ih, rapaz, escrevi errado ali, faltou um R. Rapaz, depois eu mudo. Teorema de Carnot, que feio, né? Teorema de Carnot, o que vai aparecer aqui? Rapaz, está me incomodando. Deixa eu ter um pincelzinho aqui. Carnot, que coisa feia que eu arrumei aqui. Carnot. Tem um R ali, tá? Muito tosco. Mas, enfim, não vou editar de novo, não. Teorema de Carnot. Nenhuma máquina térmica pode operar que opera entre duas fontes, as temperaturas T1 e T2, pode ter maior rendimento que uma máquina de Carnot que use as mesmas fontes, certo? Não as mesmas fontes, né? Nas mesmas temperaturas. Então, isso aqui está nos dizendo que o teorema de Carnot tem o melhor rendimento possível, tá? Se você tem aqui uma fonte de uma temperatura alta, a fonte de uma temperatura baixa, o rendimento da máquina de Carnot que você encaixe entre essas duas fontes vai ter o melhor rendimento que qualquer outra máquina poderia ter submetida a estas mesmas fontes, tá? Então esse aqui é o nosso passo, o teorema de Carnot. Tudo bem? Vamos para o outro aqui. Ah, muito lindo. Agora fica aquele R ali, né? Problemas. Deixa eu apagar aquilo ali. Aqui. Beleza. E numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade que é cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas. Muito papo. Quer dizer que, se a máquina for de Carnot, isso aqui acontece. Q1 e Q2... Quem quer 1, quem quer 2 nessa altura de novo? É o calor, um é o calor que você ganha da fonte quente, outro é o calor que você rejeita para a fonte fria, certo? Então, poderia estar aí calor quente, calor frio. Então, a razão entre os calores trocados, né, o calor que a máquina absorve e o calor que a máquina rejeita, a razão entre esses dois calores é igual à razão entre as temperaturas das fontes, certo? Absolutas, tá, gente? Em Kelvin, sempre em Kelvin. Tem muito exercício, já te falei. Vai vir lá com, não sei o que, tava a 27 graus Celsius. Pô, 27, nem para vir um número redondinho. Não, cara, é redondinho sim. Porque aí quando você somar com aquele mais 273 para transformar em Kelvin, dá um número redondinho, filé, bonitinho para você, tá? Não existe ordem, tá, gente? Tanto faz, se você botar Q1 sobre Q2, é T1 sobre T2. Se você inverter, Q2 sobre Q1, fica T2 sobre T1, tá? Então, para as máquinas de Carnot, tá? Só para as máquinas de Carnot, vale essa equivalência, tá? A razão entre os calores trocados vai coincidir com a razão entre as temperaturas das fontes, beleza? Tá. Então, como